E aí, estamos ao vivo para mais um Café com Palavra. Bora pra cima, fazer um excelente dia. Desejo para você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo gravada essa live, tenha um excelente dia, um extraordinário dia, que você possa fazer o que tem que ser feito, que você possa estar desperto, sem estar no automático, porque o tema da live de hoje é saia do automático. Então vai ser extraordinário, sobrenatural. Então bora pra cima, você que já tá entrando aí, você que já tá chegando, vai compartilhando, vai comentando, vai curtindo para ajudar aqui. E você que tá assistindo essa live salva, gravada no YouTube, você que tá acompanhando aí, já comenta o que você achou, comenta o que mais fez sentido para você, compartilha para as pessoas, curte e principal, transborda aquilo que você aprende, beleza? Tenho certeza que você vai ser muito edificado com essa live de hoje, tenho certeza que vai te ajudar bastante naquilo que você está vivendo e vamos para cima, lá vamos nós. Seguinte, gente, hoje o tema é saia do automático. A gente vai entrar num fluir aqui, num entendimento, onde eu vou explicar para vocês o que é esse automático, o que é isso e como que a gente pode sair desse automático, como que a gente pode acessar um nível de consciência maior, como que a gente pode acessar um nível de entendimento maior das coisas e fazer acontecer, parar de viver no automático, parar de fazer as coisas só na reação e começar a ser mais ativo, começar a agir, a ir para cima, a fazer acontecer, e aí as coisas começam a fluir na nossa vida. Show? Então, turma, seguinte, automático. Napoleão Hill diz, eu quero começar com Napoleão Hill, que é um autor extraordinário, que eu recomendo que vocês leiam os livros do Napoleão Hill. E ele diz num livro Mais Esperto que o Diabo sobre o ritmo hipnótico. Ritmo hipnótico, ele cita no livro Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill, como um ritmo hipnótico que as pessoas ficam seguindo, sem estar conscientes daquilo. Ou seja, as pessoas elas entram num ciclo, num ritmo hipnótico, ficam hipnotizadas com a rotina, com tudo, e vivem no automático. Vivem sem pensar, sem agir de fato, apenas reagindo às circunstâncias e às coisas. Então, o automático, se for definir o automático, é justamente isso. É estar presos em padrões repetitivos, estar sem consciência das coisas, sem consciência daquilo que você vem fazendo e apenas reagindo ao ambiente, às circunstâncias. Então, quando você está vivendo uma vida no automático, você está apenas preso em padrões repetitivos, sem consciência das coisas e reagindo ao ambiente e circunstâncias. Então você nunca toma uma posição, você nunca toma uma liderança, você está reagindo só às coisas. Então isso é o automático, isso que é o ritmo hipnótico. E qual que a gente precisa fazer para sair disso? Fica aqui com a gente até o final da live para a gente ir distorcendo isso até chegar na conclusão. Show? Então, automático, ritmo hipnótico ou automático é justamente isso. É você viver em padrões repetitivos, você viver sem consciência na sua vida e você simplesmente andar reagindo aí pelo que acontece. Deixar a vida levar, sabe? Entre aspas. Que é diferente de você viver cumprindo a vontade de Deus. É totalmente diferente. Beleza? Então, esse padrão automático, esses padrões repetitivos, ele nada mais é do que um fruto que o cérebro cria. Por quê? Um fruto que o cérebro planta. Porque o cérebro é uma máquina de criar padrões, de criar padrões ali repetitivos, porque o cérebro ama automatizar as coisas. O cérebro ama deixar tudo no automático, tudo na rotina, tudo organizado. Por quê? Porque quando você está no automático, quando você está na rotina, quando você está organizado, você não gasta muita energia. Você economiza muita energia. E aí você não precisa gastar energia pensando em coisa demais, pensando no que você vai fazer, em preparar, em produzir, porque já está tudo automatizado. Então o cérebro ele é uma máquina de automatizar. Ele é uma máquina de criar padrões.
E, infelizmente, com essas máquinas de padrões, se a gente não for intencional nisso, ele vai criar padrões em coisas que não deveriam criar padrões. E aí a gente fica no automático em coisas que não deveriam ser, que nós estejamos no automático. Isso é muito ruim. Então, a gente vai ver aqui, ó, que Paulo, Moisés e José. Eu separei essas 3 histórias bíblicas para a gente entender como que Jesus transformou a vida deles para eles saírem do automático e ir para uma vida de propósito e de missão. Entende? Porque quando a gente está no automático, a gente não tem... Quando a gente está no automático, a gente está apenas reagindo às circunstâncias e ambientes que a vida vai apresentando para a gente. A gente não define, a gente não age, a gente não cria, a gente não produz. Porque a gente está preso a padrões repetitivos. Porque a gente está preso reagindo às coisas ao nosso redor, ao ambiente, às circunstâncias, e nunca tomando uma posição primeiro. Então isso é muito ruim, porque deixa a gente vulnerável. Deixa a gente vulnerável às circunstâncias, vulnerável às condições. Porque às vezes acontece algo na sua vida e você, em vez de tomar uma posição, um posicionamento para confrontar isso, você apenas reage e deixa isso acontecer, deixa levar, vai, entende? Você não toma uma posição. Então, se a gente for pegar as histórias aqui para como sair do automático, Paulo, ele perseguia e matava cristãos. E aí teve um encontro com Jesus e Jesus transformou completamente, rompeu essa automatização e revelou para Paulo o seu verdadeiro propósito. Então, se você for pegar na história de Paulo, era Saulo, que ele perseguia, matava cristãos, ele fazia um rolê ruim, negativamente falando. Perseguia, matava todo mundo que acreditava em Deus e tudo mais. E teve um encontro com Jesus, ficou 3 dias cego, mudou completamente a vida deles, foi transformado completamente. E Deus revelou para ele um propósito, uma missão. E essa missão, esse propósito, transformou ele numa nova identidade. E Paulo abandonou completamente a sua identidade anterior e abraçou essa identidade nova. Ou seja, Paulo vivia no automático, numa rotina hipnotizante, que é matar os próprios cristãos, perseguir os próprios cristãos. E ele vivia nessa rotina hipnótica, nesse automático de ir, de fazer, de apenas reagir sem consciência do que estava fazendo, sem saber o que estava fazendo, apenas indo fazendo sem pensar. E aí Jesus encontrou ele, quebrou esse ciclo repetitivo, quebrou esse padrão, quebrou totalmente essa escama que ele estava nos olhos e fez ele enxergar, mostrou a luz para ele. E aí transformou ele em Paulo, que aí deu uma identidade nova, um propósito novo, uma missão nova para ele. E aí ele se tornou o apóstolo Paulo, pregador do evangelho e tudo mais. E aí a gente vem para Moisés, que Moisés vivia uma vida comum lá no deserto, que pastor de ovelhas lá e tudo mais, vivia uma vida comum e rotineira lá no deserto. E aí, do nada, de repente, uma salsa queima no deserto e não se consome. Uma salsa começa a comer, a queimar no deserto, ela não se consome. Ela queima, mas não queima, sabe? Ela queima por fora, mas a salsa está inteira lá dentro. E aí Moisés vê aquilo e fala, pô, como assim? Que negócio esquisito? Deixa eu lá ver esse negócio aqui que está acontecendo. Aí ele chega e Deus fala com ele, através de um anjo, que tinha o povo do Egito lá, estava preso, enfim, estava sofrendo, e Deus ouviu o clamor deles, e aí mandou Moisés lá libertar o povo do Egito. Ou seja, Moisés viveu uma vida rotineira, uma vida comum, uma vida lá no deserto, simples, até que uma salsa queimou, não se consumiu, e Deus falou com ele, deu um propósito, deu uma missão, deu uma visão e enviou Moisés para libertar o povo. E aí você vem para José, que José também tinha uma vida tranquila lá com o pai,
era o filho lá mais amado e tudo mais, e de repente foi traído pelos seus irmãos e vendido como escravo. Aí começou também uma vida rotineira e no automático como escravo lá de Faraó. Até que o José usou seu dom para interpretar o sonho de Faraó, e aí aquela história toda, que ele se tornou governador lá. E o que a gente aprende com essas três histórias? Com Paulo, com Moisés e com José. Que Deus pode usar momentos comuns do nosso dia para transformar em momentos incomuns. Deus pode usar de situações, de dores, de momentos ruins, de crises, para mudar completamente a sua história. Deus pode, de repente, Deus pode, no meio da sua rotina, no meio da sua vida rotineira, da sua vida comum, simples, no meio da sua vida, assim, Deus pode propor um encontro. Uma salsa pegar fogo e não se consumir. Deus pode falar com você através de diversas formas e te propor um encontro para mudar completamente o rumo da sua história, para mudar completamente a sua vida, para te tirar do ritmo automático, desse ritmo hipnótico, dessa automatização que você entrou e te libertar e te destinar para algo diferente, para algo novo. Então sim, Deus usa situações incomuns, situações que muitas vezes a gente não consegue entender, para mudar completamente o rumo da nossa vida, para nos tirar do automático. Então, às vezes, um momento de dor, um momento de crise, um momento difícil que você está passando, pode ser justamente esse momento que vai mudar completamente o rumo da sua história. Só que aí a gente tem que fazer o quê? Buscar. Porque quando Moisés viu a salsa pegando fogo, ele foi lá ver o que estava acontecendo. E Deus viu ele se aproximando. Quando Paulo, quando teve um encontro com Jesus, Paulo estava no momento. Quando José foi antes de se tornar governador, ele foi usar o dom que ele deu. Então ele foi, sabe? Então a gente também tem que ir, a gente também tem que buscar. Apesar das crises, das dores e de tudo que passa, a gente também tem que buscar. A gente também tem que pedir, clamar. Assim como o povo lá do Egito clamou porque estava sofrendo e Deus escutou e enviou alguém para libertar o povo, é a mesma coisa com a gente. Às vezes a gente está sofrendo com crise, com dores, em meio à tempestade, e a gente tem que clamar para que Deus ouça e envie algo ou alguém para mudar a nossa história, para nos libertar, para nos despertar. Entende? Então Deus usa situações incomuns, situações de dores, de crises, para oferecer encontros com Ele e mudar completamente o rumo da nossa vida. Às vezes o maior momento de dor e crise que você vive é justamente o momento que você vai mudar a sua vida, que a sua vida vai se transformar, que um novo destino vai ser dado para você, que uma nova identidade vai ser dada para você. É justamente nesses momentos também. Deus pode usar de diversas formas, quem Ele quiser, onde Ele quiser, quando Ele quiser, tá? Então, às vezes, no meio da nossa rotina, no meio da nossa vida, no nosso dia a dia, a gente acaba se acomodando e acaba esquecendo o nosso real propósito. E a gente precisa de um despertar para isso. Às vezes a gente está paralisado ou distraído por conta do tanto de estímulo que a gente tem no dia a dia, na vida hoje. A gente tem tanto estímulo e a gente fica paralisado, a gente fica travado, a gente se distrai por conta desse tanto de estímulo. E a gente precisa de um despertar de algo ou de alguém. A gente precisa de algo para nos ativar e falar, lembra do seu propósito, lembra do seu chamado, lembra da sua missão, lembra que você tem algo para conquistar, lembra que você tem algo, um chamado de Deus para você. Às vezes a gente precisa desse despertar, tanto espiritual, tanto divino, ou até comum, para que nos possa despertar e nos ativar para viver o nosso chamado, para viver o nosso propósito. Então, se for para montar um plano para você sair do automático, para a gente sair do automático e viver uma vida de propósito, de
de direcionamento, de missão clara, é buscar um encontro com Jesus. Buscar um encontro com Jesus. A própria mulher do fluxo de sangue, que é uma história que está no Novo Testamento da Bíblia, ela provocou o milagre dela. Ela buscou um encontro com Jesus. Ela viu que Jesus estava no meio da multidão e ela enxergou aquilo como uma oportunidade. Então, as crises, as dores, as tempestades são oportunidades para você ter um encontro com Jesus. Só que aí a gente precisa buscar, a gente precisa clamar, a gente precisa ir fechar a porta do quarto e clamar ele em secreto. Nós precisamos desse posicionamento para liberar algo dos céus. Então, se for para construir um plano, é buscar um encontro com Jesus, alinhar com a palavra, levantar e decidir intencionalmente. Então, buscar um encontro com Jesus, você se alinhar à palavra, porque muitas vezes a gente está no automático e a gente precisa da palavra para nos despertar. Por exemplo, Efésios 5,14 está escrito. Efésios 5,14 está escrito. Caramba, eu não abri aqui. Pera aí, gente. Achei aqui. Efésios 5,14. Efésios 5,14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Ou seja, às vezes a gente precisa dessa palavra, a gente precisa estar alinhado com a palavra. Para no momento que a gente entrar nesse ritmo hipnótico, nesse automático de novo, a gente lembrar dessa palavra. Desperta, ó tu que dormes. Aqui não está falando de sono, aqui está falando de uma vida sem consciência, sem propósito, sem direcionamento, sem clareza. Então, Efésios 5,14 diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Ou seja, acorda, desperta. Esteja consciente daquilo que você faz, que Cristo resplandecerá sobre ti. Então, no meio da rotina, no meio desse ritmo hipnótico que a gente acaba entrando, a gente tem que estar alinhado com a palavra. Porque a gente, estando alinhado com a palavra, a gente consegue confrontar os nossos próprios pensamentos ruins, negativos. A gente consegue confrontar tudo isso que acontece de hipnótico na nossa vida. E Romanos 12:2. Não viva... Romanos 12:2. Cadê? Deixa eu achar aqui. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Romanos 12:2 está dizendo para que a gente não se amoldem ao padrão deste mundo, ou seja, não se conformem ao padrão deste mundo. Aqui, Romanos 12:2 está dizendo para a gente não viver padronizado, não se conformar com o que o mundo oferece. O próprio Jesus, no tempo que passou aqui pela Terra, ele foi uma pessoa que quebrou o padrão. Ele foi uma pessoa que foi disruptivo, que quebrou completamente o padrão do mundo, que foi completamente quebrou o padrão. Então, como a gente tem que modelar, copiar Jesus Cristo, a gente precisa entender que nós também temos que quebrar esse padrão. Nós também temos que deixar esse padronizado do mundo, deixar de ser conformado com o mundo, com o que o mundo oferece e passar a quebrar padrão, passar a ser o que direciona, a ser o que faz, o que traz clareza, sabe? É a gente tomar essa posição não vou dizer de governo, mas do que Deus ordenou pra gente lá em Gênesis 1, que é para dominar e sujeitar a terra. Então, é sobre isso, é a gente tomar uma posição e ser disruptivo, quebrar o padrão. Porque o próprio Jesus fez isso no tempo que passou por aqui. E a gente tem que modelar esse comportamento que ele teve aqui. De quebrar o padrão, de ser disruptivo, de criar, de produzir, de ter ideias. Porque a gente carrega a força criadora dentro da gente. Que nós somos filhos de um criador, logo nós temos essa força da criatividade dentro da gente. Só que a gente precisa ativar isso, porque isso está enterrado nessa rotina hipnótica que a gente vive, nesse
nesse padrão que o cérebro cria pra gente, nesse automático que a gente fica vivendo. E a gente entra nesse automático, entra nesse padrão, entra nesse ritmo hipnotizado que a gente vive e não cria, não produz, não tem ideia. E acaba vivendo uma vida só reagindo àquilo que acontece e os ambientes. Entende? Então, busque o encontro com Jesus, se alinhe à palavra e levante-se. Decida intencionalmente. A gente precisa decidir as coisas intencionalmente, ser intencional naquilo que a gente faz. Porque a intenção revela que você está consciente de algo. Lembrando que a diferença entre consciente e inconsciente, consciente é aquele que, por exemplo, você está aqui assistindo a live, mas você está consciente, você está entendendo, você está absorvendo, você já está pensando onde você pode aplicar, você já está sendo expandido. E uma mente, a mente que se expande é tipo um balão. Ela se expande, ela não volta ao tamanho original dela, uma vez expandida. Então, a gente precisa entender que ser intencional revela um nível de consciência grande. Entende? Então, que a gente possa ser intencional na nossa vida, nas nossas ações, nos pensamentos, principalmente porque os pensamentos têm muito poder de influenciar os nossos comportamentos. Então, que a gente possa ser intencional na nossa vida, em tudo que a gente for fazer e realizar, em tudo que a gente for pensar, em tudo que a gente for... Aí você pode estar achando, mas viver uma vida 100% intencional? É lógico que não. É lógico que não, gente. Quando eu falo para ser intencional, é você justamente entender quando você entra nesse estado de automático e quando você está consciente. E você ser intencional nessas duas partes. Eu tô no automático, eu tô agindo no automático, então eu vou me conscientizar que é trazer clareza, e vou ser intencional nisso. Eu vou buscar um encontro com Jesus, eu vou buscar me estar alinhado com a palavra para poder confrontar os meus próprios pensamentos, e eu vou levantar e decidir. Eu vou ser intencional. Decisão quer dizer, no latim, decidere, quer dizer cortar fora. Ou seja, quando você decide, algo tem que ficar para trás. Algo tem que ficar para trás. Para que abra espaço para algo novo. Top, turma? Então, levanta, tá? Saia desse ritmo automático, desse ritmo hipnótico que a gente vive no meio desse tanto de estímulos que a gente tem, de tantas coisas. Saia desse ritmo, quebre esse padrão, faça como Jesus fez, quebre o padrão, seja disruptivo, mas ao mesmo tempo simples, humilde, entende? É um equilíbrio entre esses termos. Então, quebre o padrão aí na sua rotina. Quebre essa automatização que você tá? De, às vezes, ficar o dia inteiro no celular, às vezes ficar o dia inteiro vendo coisas que não agregam em nada. Às vezes, quebra esse padrão, quebra esse ritmo e vá fazer algo novo. Porque está escrito lá em Isaías 43, se eu não me engano, que Deus faz uma coisa nova, que Ele abre rios no deserto e caminhos no ermo. Ou seja, Deus faz algo novo. Ele tem poder para abrir um caminho, um rio no deserto, no meio do deserto. Ele tem poder para fazer brotar flor no deserto. Então, confia nesse Deus e quebre o padrão repetitivo que você está vivendo. Esse automático que você está vivendo. Quebre isso. Saia desse automático. Saia desse ritmo hipnótico que você está. Que eu tenho certeza que vai mudar completamente a sua vida quando você elevar o seu estado de consciência. Como? Buscando o encontro com Jesus, se alinhando à palavra, e levantando e decidindo. Intencionalmente. Eu vou decidir. Eu vou buscar. Entende? Fechou, turma? Vamos agradecer aqui. Pelo nosso dia. Fecha os olhinhos aí. Lá vamos nós. Pai, te nós rendemos graças. Obrigado, Pai, por essa live. Obrigado pelo teu amor.
Obrigado pelos corações que assistiram essa live. Obrigado pelos corações que vão assistir essa live. Pai, que o de repente do Senhor possa vir sobre a nossa vida, Pai. Que o Senhor possa transformar situações incomuns em momentos extraordinários na nossa vida. Que até os momentos mais simples da nossa rotina, esse ritmo que a gente vive, que possa ser transformado no extraordinário, Pai. Eu oro para que o de repente do Senhor possa vir sobre a nossa vida. Que de repente a nossa vida possa ser transformada, possa ser renovada, mudada completamente e que os nossos caminhos possam ser direcionados pelo Senhor e não apenas pelo que a gente quer. Então eu oro por isso, pelo de repente, para que o Senhor possa de repente fazer uma mudança na sua vida, de repente fazer uma transformação na sua vida, de repente colocar algo no seu caminho que vai te transformar, de repente fazer você sair desse ritmo hipnótico e entrar numa consciência elevada. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por essa live, obrigado pelas pessoas que estiveram aqui, obrigado por todo mundo que absorveu isso, obrigado pelo Senhor fluir e muito obrigado, Pai. Nós te amamos, te agradecemos. Amém. Gente, tamo junto. A live vai ficar salva no YouTube. Show de bola. Vai estar salva no YouTube. Eu vou mandar o material complementar no grupo do WhatsApp para você receber o material complementar e se aprofundar ainda mais no que a gente falou na live hoje. Para você que não está no grupo, vai no meu perfil aqui no Instagram, clica no link da bio, entra no grupo e lá eu vou te enviar o material complementar e o link da live salva. Show? Estamos juntos. Deus abençoe a vida de vocês. Até sexta-feira, que o tema de sexta vai ser as 3 esferas da vida. Então, quero que você compartilhe aí a live, compartilhe com pessoas, convide pessoas para estar junto com a gente na sexta-feira, convida amigos, familiares, porque você pode ser um canal, tá? Às vezes uma palavra, um versículo, uma história ou algo que acontece na live pode transformar completamente a vida das pessoas, tá? A gente já tem casos como esse aí de pessoas que estiveram aqui e foram renovadas completamente e tudo mais. Então, seja um canal de bênçãos, seja um canal do fluir, compartilhe, convide pessoas, poste, porque tenho certeza que com isso a gente vai criando e gerando um movimento que vai mudando e transformando gerações. Fechou? Fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos juntos. Valeu!